Painel, com o professor Marco Aurélio. Bom, para responder o Patriota, a gente já disse que é fanzaço, Falta né? professor, né? Professor Marco Aurélio Freire, gosta de hambúrguer, professor? Comeu um hambúrguer e estava revisando a prova, corrigindo? Bom dia, Renata. dia. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Sim, hambúrguer é muito bom, né? Agora tem que ser com moderação, gente, porque senão os quilos a mais respondem imediatamente. O metabolismo da gente, pelo menos o meu metabolismo já não é como antigamente. Agora, hambúrguer é muito bom. Nosso, professor. Hambúrguer é muito bom, é uma comida prática e rápida. Porém, é óbvio que hoje em dia tem alguns outros tipos, né? Carne artesanal, enfim. Mas, de qualquer modo, sugiro que se possa apreciar a iguaria, porém com moderação, como eu disse, mas eu gosto. Vamos à política, professor. Temos uma disputa acirrada entre governo e oposição na Assembleia Legislativa. Ontem, o Mário Flávio nos disse aqui que a governadora tinha marcado um café da manhã com deputados da base aliada para tentar estruturar uma estratégia e vencer as resistências lá na Alep para votar o empréstimo, para votar a sabatina, né, para que aconteça a sabatina com o representante do governo em Fernando de Noronha, mas até aqui nenhuma vitória, né, professor? Olha, muito pelo contrário, sabe, Vitor? O clima é de guerra, né? O clima ontem foi de uma verdadeira guerra. Realmente teve essa primeira reunião de Raquel com os governistas. A oposição não gostou, inclusive, considerou que ela estava fazendo, organizando o time dela, mas fechando o entendimento com a casa. Nesse caso, o que ocorreu? Raquel não tem, e isso é importante dizer, ela não tem as principais comissões da Alep. E é aí onde a situação está pegando mais forte contra ela. Ela não tem, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que está com o coronel Beto Feitosa, não tem a de Finanças, não tem a administração, todas na mão de deputados oposicionistas. Esse pessoal fez uma coletiva de imprensa logo depois da reunião de Raquel, e nesta coletiva de imprensa eles colocaram que o empréstimo, outrora, um outro empréstimo que ela já tinha tomado de 1 bilhão e 700 milhões, não foi totalmente executado, né? Eles querem acionar o TCU, Tribunal de Contas da União, disseram que só 600 milhões ainda foram executados, ainda falta mais de 1 bilhão para ser executado, e aí não querem, aí entenderam, deixaram claro, que não querem dar um outro empréstimo para a governadora. E quando isso tudo chegou lá na casa, como é que o governo reagiu a isso? É que tinha a indicação do presidente da Adagro, né, que é um órgão importante do governo do Estado, é uma indicação do próprio governo, mas o que ocorreu? São precisos 25 deputados para que você possa fazer uma votação. Só apareceram 19. Os governistas não foram. E se irritou profundamente o presidente da casa, Álvaro Porto, porque a indicação é do governo, mas o Álvaro tem a ver, é ligado à questão aviária, né, e ele reclamou. E aí foi o detalhe. O presidente da casa, Álvaro Porto, foi reclamar, explicou, reuniu a imprensa, disse que o governo estava boicotando a questão aviária, que a gripe aviária está aí às portas e o governo não está tomando nenhuma providência, inclusive não está, né, aprovando a indicação do próprio governo. Resultado, a Simone Pimentel, que é a líder do governo, ela foi, e o que ela fez? Ela fez uma nota dizendo, não, o governo realmente orientou para não haver a votação, porque o governo entende que nesse momento é preciso realinhar as forças, é preciso reconectar, a gente precisou não fazer isso. Ou seja, governo retalia de um lado, oposição retalia do outro e ninguém sai do canto. Não, o governo quer a aprovação do indicado Fernando Noronha, quer a aprovação de um novo empréstimo de 1,5 bilhão e a oposição a partir de Álvaro Porto, que é a indicação do presidente da Adagro. Até agora, ninguém conseguiu nada. O que se espera é que hoje, né, pelo menos a indicação do presidente da Adagro saia, tá? E que o governo consiga se acertar com a casa para que a casa comece a liberar essas propostas e essas propostas possam ser votadas na casa. Mas, por hora, o clima é de impasse e está no 0-0, só que todo mundo perde, ao que parece até aqui. Professor, e o que foi aquilo ontem, envolvendo a Marina Silva? Outra guerra. E, assim, ontem foi feio, né, para o parlamento, né? Foi muito feio. Pesado também. Ontem parece que não foi um dia nada bom na política, né? Tanto em Pernambuco aqui como no Brasil. Mas no caso do Senado foi pior. Porque Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, foi
convidada para uma sessão do Senado, e nessa sessão, presidida por Marcos Rogério, ela entrou num bate-boca grande com alguns senadores. Quem? O próprio Marcos Rogério, Omar Aziz, que é do Amazonas, e o Plínio Valério, que também é do Amazonas. Qual é o pano de fundo, gente? O pano de fundo é o seguinte: o Omar Aziz começou a discussão com a ministra por causa da BR-319, que ele quer que ela seja asfaltada, e há impasses ali em relação ao IBAMA, a questões ambientais. Ali já teve um bate-boca dela com Marina Silva, com Omar Aziz. Só que aí Marcos Rogério, né, interfere e começou a dizer que a senadora não respeitava as pessoas. E aí Marina reage dizendo que não é submissa. Nessa hora o clima pega fogo, porque Marcos Rogério diz que não é sexista, não é machista, corta o microfone dela e a sessão entra em uma convulsão. Inclusive a senadora Elisiane Gama, do PSD, reclama também do presidente Marcos Rogério, presidente da sessão. Enfim, há todo um clima. Logo depois isso se acalma e mais adiante, de novo, outro senador, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ele vai e diz que não respeita Marina Silva como ministra, respeitava como mulher. E aí ela se retira da comissão. Inclusive o presidente Lula se solidarizou com ela e ela se retirou da comissão. Por quê? Porque há um conflito anterior do Plínio com ela. Lá em março, o Plínio, num evento com gente, empresários em geral, o Plínio sugeriu enforcar a Marina Silva. Ele disse que a escutou numa audiência do Senado por 6 horas e 10 minutos e disse assim: imagina o que é escutar a Marina Silva sem querer enforcá-la. Essa frase dele lá atrás, né, gerou toda uma reação, só que aí, por ele ter esse histórico com ela, quando ele disse que não a respeitaria como ministra, apenas como mulher, ela não aguentou, ela sai da sessão, deixa a sessão, só que tem um detalhe, Renata: ela provavelmente vai ser convocada para uma nova sessão lá na mesma comissão, porque ela não era convocada. Convocada e convidada faz a diferença. São coisas diferentes. Convidado você pode negar ou não ir. Convocação do Legislativo, você tem que comparecer. Se houver a convocação, provavelmente vamos ter novos embates desses e de qualquer modo, foi feio. Foi muito triste, muita gente se solidarizou com Marina, inclusive o próprio presidente da República, mas que esse entrave todo se dá por uma questão de que obras, né, que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente eles têm regras e têm vetos a muitas dessas obras e os senadores querem destravá-las. Esse conflito aí gera todo esse desrespeito e essas situações. Professor, eu acho que tem 3 questões aqui que eu gostaria de agregar, se o senhor me permite. A primeira delas é que o colunista de O Globo, Bernardo Melo Franco, citou o termo arapuca para a ministra Marina Silva. Eu acho que é bem correto o termo, porque o que nós vimos naquela sessão foi, de fato, uma estratégia dos indivíduos para levar a ministra ao descontrole. E então, para que fosse apontado o descontrole como uma característica da ministra. Então, algo que muitas vezes é usado como estratégia de homens para descredibilizar mulheres. Exatamente. Então, de fato, houve sim um comportamento sexista. Inclusive, eu citava aqui para os colegas na redação, agora há pouco tivemos uma audiência em que compareceu o ministro Volney Queiroz. Ele teve embates e, em momento algum, o microfone do Volney Queiroz foi cortado. O microfone da ministra foi cortado diversas vezes para que, então, só a fala dos homens estivesse em destaque. Então, de fato, houve ali um arapuca. O segundo ponto o governo... Ou é louca, destemperada. Histérica. E a frase que ele usou foi: ponha-se no seu lugar. O Marcos que Rogério é um total desrespeito. Né? O senador é uma autoridade, a ministra é uma autoridade. Tem que ser respeitada como tal. Então, assim, ela foi completamente desrespeitada, independente se você é pró-governo, contra-governo. Aquele tipo de comportamento e esse tipo de estratégia contra mulheres é algo, assim, absolutamente reprovável. Outro ponto demonstrado, né, professor, é a falta de apoio que o governo tem no Congresso. A ministra ficou inteiramente a dispor ali de seus opositores, sem que tivesse uma tropa ali de apoiadores para defendê-la. Jogada inclusive aos leões. Atacada por senadores que têm ministros na esplanada. Então, ela recebeu, de fato, o colunista Lauro Jardim de O Globo, disse que o presidente Lula falou com ela e disse até que teria tomado a mesma posição. Se eu estou no papel da ministra, perguntaria, bom, mas se os colegas de partidos, né, aliados
não nos ajudam no Congresso, presidente? Qual é a razão para que eles continuem aqui na esplanada? Isso é uma pergunta que o presidente Lula tem que responder. E o terceiro ponto, professor, é de se imaginar que o ministro do Meio Ambiente vai estar em uma posição, né, de maior protecionismo do que os parlamentares. Os interesses ali defendidos pelos parlamentares são interesses para destravar, enquanto que a ministra está preocupada nos impactos ambientais. É o papel da ministra. É assim como o papel do IFAM na proteção da cultura, preservação do patrimônio. Tem que ser assim no papel do CPRH aqui em Pernambuco. É o papel Anvisa, institucional, a Anvisa na defesa da vigilância sanitária. Então, quem está nessas agências, quem está nesses lugares, tem que ter o papel de ter atenção, né? Não é o papel de deixar passar a boiada, né, professor? Ou seja, Vitor, primeira questão, a tropa de choque do governo falha. Esse está muito claro. Mas segunda questão, os ministros do governo têm sido ali atacados, o papel da oposição também até certo ponto. Mas quando são mulheres, como no caso de Marina Silva, o ataque e, obviamente, a forma de fazer isso, ela é bem diferente, como você evidenciou, e é claro que isso gera constrangimento e claramente isso cria uma situação de impasse, né? Porque é muito difícil e gera também uma violência de gênero também, como a gente fala, violência política de gênero. Resultado é que, se ela for convocada, qual vai ser o papel do governo em blindá-la em relação a isso, porque para continuarmos vendo aquele tipo de cena, né, de uma ministra de Estado passar por isso, é realmente muito difícil e depõe muito contra o próprio legislativo brasileiro. Não depõe a favor da oposição, ao contrário, isso depõe muito mais, né, do tipo da qualidade dos parlamentares que nós estamos tendo hoje no país e de como eles atuam. Depois daquela CPMI lá da CPI, aliás, lá no Senado também, sobre as bets, com as fotos lá com a depoente, que era a Virgínia, né, que eles tirando foto com selfies com ela. Sinceramente, o Senado tem deixado muito a desejar em alguns momentos para a representatividade do brasileiro. Mas é o Senado que temos. Como dizia o Ulisses Guimarães, está achando ruim o Congresso? Espera o próximo. Espera o próximo. Professor Marco Aurélio Freire, obrigado e até amanhã. Até amanhã.